Porque hoje eu quero falar sobre o tema a oração do trabalhador do reino. A importância da adoração, da oração. Hoje nós estamos no 5º dia. Nós já falamos no primeiro dia de sermos enviados para o trabalho, para a seara, para a colheita. Falamos da alegria certa no lugar certo, falamos sobre a alegria da salvação, sempre estar acima do que a alegria sobre resultados. Falamos sobre nós nos posicionarmos como bons samaritanos em 2026, em tudo aquilo que a gente fizer. E falamos sobre a questão da intimidade, sempre estar chegando primeiro, sempre estar acima do trabalho. Primeiro intimidade, depois trabalho. Mas como atingir esses objetivos? Como chegar lá? E chegando lá, como manter tudo isso funcionando, essa chama acesa, como estar conectando todas essas realidades de Deus no nosso dia a dia, já que nós temos as nossas demandas, o nosso trabalho, a gente tem as nossas responsabilidades, como poder conciliar todas essas coisas, estarmos dentro da vontade de Deus, através da oração. A oração é que vai nos conectar, a oração é que vai nos equilibrar, a oração é que vai nos colocar no rumo certo, na cadência certa, na sensibilidade ideal daquilo que Deus está tratando conosco. A gente vai conseguir entender que a gente não está fazendo no nosso próprio esforço, no nosso próprio braço, mas atendendo aquilo que o Senhor está revelando ao nosso coração. Então é a oração que é um trabalho. Orar é servir ao Senhor. Orar é estarmos diante do Senhor numa ação das mais importantes do reino de Deus. Porque às vezes a gente está no tempo de oração e alguém vai nos atrapalhar e fala assim, você não vai fazer nada, você fica aí sem fazer nada, Você não está fazendo nada, vai fazer algo. Não, a oração é alguma coisa e alguma coisa muito importante. A gente conquista muitas coisas através da oração. E na sequência, nós vamos sempre estar dentro do Evangelho de Lucas, já passando agora para o capítulo 11, eu vou ler alguns versículos do capítulo 11 que fala a respeito da oração. Vamos começar aí em Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, ou os discípulos dele. Irmãos, esses homens, eles eram judeus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus, desde nascença, desde a história. Eles sabiam, eles eram descendentes das tribos, das 12 tribos de Israel. Então, eles tinham muita tradição na sua religião. E uma delas era oração, eles conheciam o Antigo Testamento. E existia vários exemplos ali, a própria religião, os fariseus, o hábito de orar era comum. Então eles, vamos dizer, eles já sabiam orar, eles oravam. Mas algo chamou a atenção aqui deles. A primeira coisa é que, aparentemente, João, e esse João é o João Batista, ele tinha um estilo próprio de oração, e ele ensinou os seus discípulos a orar com as características que ele orava. E agora os discípulos de Jesus, olhando para ele, vendo o jeito que ele orava, porque Jesus estava orando, acompanhando ali, caminhando próximo a ele, eles viram que Jesus tinha um estilo de oração. Tinha um jeito, uma ênfase, uma forma de orar, que era diferente do que eles tinham aprendido até ali. Isso aqui é muito interessante. E eles sentiram desejo de orar. Então, não era mais como uma obrigação religiosa. Porque às vezes a gente vai falando na igreja, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia. Às vezes dá a impressão que é uma tortura, né?
falando, você precisa orar, irmão. Você precisa ler a Bíblia, irmão, como se fosse um castigo, uma tortura, né, uma cobrança, uma coisa ruim. E nisso não há liberdade, nisso não há alegria. Aqui é uma inspiração pelo exemplo, pela forma que Jesus orava, da forma que ele se comportava, gerou essa vontade. Nos ensina, nós queremos aprender. Né, como é que é essa oração, Jesus? Nos ensina. E aí Jesus, né, começou a ensinar-lhes, como está aqui a partir do verso 2, nós vamos ler aqui um pouquinho, que é a oração do Pai Nosso, que normalmente a gente estuda lá em Mateus, mas aqui em Lucas ela é um pouquinho mais resumida. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Até aqui. É a oração que todos nós já conhecemos. Eu quero fazer aqui um breve comentário sobre algumas partes. Primeiro que Jesus começa com uma frase que não era comum naquele tempo, se referindo a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Não como um Senhor, porque Senhor, na essência, na origem da palavra, é o que manda, é o que comanda, é o que dá ordem, e os seus escravos, os seus servos obedecem. Essa é a origem da palavra Senhor. E Jesus não ensinou desse jeito, ele ensinou dizendo Pai. E com Pai, nós não tratamos como patrão, ou como dono, ou como Senhor nesse sentido, mas nós tratamos por relacionamento. Com o Pai, nós nos relacionamos, com o Pai, nós nos identificamos. É tão bom, né, a gente estar perto do nosso Pai, né, e ter um Pai que nos ouve, e ter um Pai que nos entende, nos compreende, até mesmo sem palavras. É o Pai que se relaciona conosco. Eu não sei se você tem esse privilégio, né, mas eu ainda tenho meu Pai, e é tão bom ficar perto do meu Pai. Então, o Pai fala sobre um relacionamento de intimidade, né, que nós temos com Deus. Isso muda tudo. Isso foi revelador para os seus discípulos. Eu posso falar, então, que Deus é o meu Pai? Sim, eu posso me relacionar com Ele como um bom Pai. Jesus começa a ensinar por aí. A outra coisa que Jesus fala é, venha o teu reino. E aqui não é para que haja uma repetição daquilo que Jesus, como uma reza repetitiva, mas como um princípio para a gente poder entender. Venha o teu reino é priorizar a nossa oração. Não é dizer, Senhor ou Pai, me dá aquilo que eu preciso, mas é Pai, primeiramente, que venha o teu reino. Eu quero participar disso. Eu quero estar dentro da tua vontade, Pai. Pai, se o Senhor está construindo algo nessa terra, estabelecendo o teu reino, que ele venha e que eu faça parte de tudo isso. Né? Que eu esteja misturado aí com a implantação do seu reino sobre a terra. Que a tua vontade se estabeleça primeiro. Mostrando aquilo que é prioridade, irmãos. E isso é um desafio para nós. Quando nós chegamos diante do Pai, é muito comum nós invertermos, né? Depois eu penso naquilo que é o reino. Depois eu penso em servir. Depois eu penso no meu papel nas coisas de Deus. Primeiro as minhas necessidades. Pai, eu preciso pagar aquele boleto. Pai, eu preciso ser curado dessa doença. Não, aqui Jesus está colocando prioridades. Pai, venha o teu reino. Que o seu reino se estabeleça. O seu reino se estabelecendo, eu vou ficar feliz por isso. Depois ele ensina na sequência, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano.
E aqui sim, porque esse pão cotidiano fala das coisas do aqui e do agora, das necessidades naturais e reais que todos nós temos. Precisamos comer, nos alimentar, precisamos de dinheiro para comprar as coisas do dia a dia. Então, na nossa oração, nós podemos incluir e devemos incluir aquilo que nos aflige, aquilo que a gente precisa, aquilo que é urgente, confiando que Deus, Ele atende diariamente, nos socorre diariamente, está ali, né, diariamente provendo. Ele é um Deus provedor, sim, mas nunca inverter isso, sempre desejar o reino de Deus, porque no reino de Deus, cuidando das coisas do reino, o Senhor garante esse pão cotidiano para as nossas vidas. Na sequência, eu quero destacar: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos, né, aqueles que nos ofendem ou aqueles que nos devem. E aqui, irmãos, só é possível servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, se nós de fato estivermos com essas cadeias quebradas, sendo perdoados por Deus e liberando o perdão incondicional a todo o nosso redor. Isso é libertador. Isso nos coloca numa posição de alegria e liberdade. Se eu não tenho essa condição espiritual, eu fico preso em algumas áreas, eu fico preso em algumas situações, eu não consigo romper em algumas questões, porque eu ainda estou preso, acorrentado na prisão dessa falta de perdão, dessa quebra de relacionamento, dessas dificuldades de ser perdoado por Deus, porque aqui é uma relação direta, né? Se eu não consigo perdoar aqueles que estão ao meu redor, eu fico com uma pendência com o Pai. É como se o Pai falasse: eu te perdoei de multidão de pecados, você vai ficar aí batendo o pezinho, né? Então você fica preso. Muitas pessoas falam: eu não tenho jeito para isso, eu não tenho. Não, mas é porque está preso ainda numa questão espiritual de falta de perdão. Então isso aqui é muito importante para nos liberar, para servir ao Senhor. E por último eu quero comentar o seguinte: não nos deixes cair em tentação. E aqui é uma proteção espiritual, é uma segurança para as batalhas espirituais, é uma proteção de Deus para as questões espirituais, porque tentação é uma referência direta às questões do inimigo, às questões espirituais. Resumindo, relacionamento, Pai, propósito, venha o teu reino, dá um propósito de vida para mim. Provisão, cuida do meu dia a dia nesta terra. Perdão, Senhor, que eu esteja livre nos relacionamentos com qualquer pessoa, posso olhar nos seus olhos sem nenhum tipo de restrição e pendência. Proteção, cuida, Senhor, de qualquer tentação dos meus olhos, da minha mente, das minhas atitudes. Não permita que eu caia nessas ciladas do diabo e destrua teus propósitos na minha vida. Então Jesus dá um parâmetro daquilo que nós devemos seguir na nossa vida de oração. Mas ele depois continua ensinando sobre oração. Ele diz o seguinte a partir do verso 5. Então, lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa.
O assunto aqui é oração. O que Jesus está dizendo? Ele está falando sobre uma atitude ousada e corajosa desse homem, que está numa situação difícil, que está numa situação inesperada. Chegou um amigo na casa dele, ele não tem comida para oferecer. E como um bom anfitrião, ele foi buscar o recurso onde ele encontrou, foi bater na porta à meia-noite. E lembrando, irmãos, que naquele tempo não é como a gente que vai dormir 11 horas, meia-noite ou até mais, né? Não tinha energia elétrica, meia-noite era a hora, assim, alta madrugada, porque eles acordavam muito cedo para o trabalho. Então era um momento de importunação mesmo. Então fala sobre uma coragem, né, uma atitude de humildade. Assim, eu vou encarar essa, né? Eu vou bater nessa porta e vou clamar misericórdia desse meu amigo. E aí a resposta, dentro da história, né, Jesus fala assim, mesmo que esse amigo não te atenda porque ele te ama demais, para você deixar ele tranquilo, dormir sossegado, parar de atrapalhar a sua noite de sono, ele vai entregar o pão, o leite, a manteiga, o café, tudo que você pedir ele vai te entregar, para você ir embora logo, né, e parar de incomodá-lo. É claro que Deus não é assim. Então, se alguém, por ser importunado, né, é capaz de fazer isso, quanto mais o nosso Deus. Então, essa palavra fala sobre ousadia na oração, que o Senhor não se incomoda da nossa linguagem de oração, a gente precisa de fato ter coragem, ter ousadia, não há limites sobre aquilo que nós podemos colocar diante do Pai. Segundo a sua vontade, Ele vai nos corresponder, vai nos atender, né, estará nos atendendo, independente do que for, de que hora for, ou da situação que for. Servir com liberdade é ter ousadia de pedir a Deus, sem ficar com aquele sentimento que eu estou incomodando o Senhor. E Jesus continua falando sobre oração no verso 9. Usando essa história, né, que o camarada foi lá procurar, foi lá bater, foi lá chamar, ele diz o seguinte: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Vamos lá. Primeiro, aqueles que peçam. Fala sobre falar, palavra, abrir a boca, clamar, proclamar, declarar. Falar aquilo que eu preciso. Isso é importante. Abrir a nossa boca diante de Deus é importante. É isso que nós devemos fazer. Busquem. Fala sobre uma ação intencional. Procurar, buscar, estar me posicionando. Nós estamos aqui nos 21 dias buscando algo. Cada um individualmente está tendo uma ação, não só falando. Porque falar é fácil até, mas cumprir, buscar, insistir, essa ousadia, essa persistência. Batam, fala sobre uma persistência física, uma ação, né? Não é só a minha boca, mas é a minha atitude, o meu corpo, aquilo que eu estou expressando, a minha necessidade, fala sobre essa ação física. E tudo isso dá um resultado. Aquele que pedir, será dado. Quem dá é Deus, é uma ação passiva. O nosso papel é pedir e aguardar o tempo da resposta de Deus. E Ele é um bom Pai, Ele vai nos atender. Encontrarão. Isso aqui é interessante porque fala que esse caminho da oração, essa busca, essa procura,
nós vamos encontrar. Então, esse posicionamento, ele já é mais ativo. Deus nos revela, mas a gente enxerga, a gente vê, a gente toma posse, a gente recebe. Mas por uma ação ativa, nós encontramos. Agora eu entendi, nessa caminhada da oração e da busca, eu entendi o propósito. Eu encontrei o propósito. Eu entendi aquilo que para mim era tão complicado para compreender. Eu busquei e eu alcancei aquilo, e agora para mim existe clareza em tudo isso. Então é algo ativo. Eu busco da parte de Deus e encontro. A Bíblia diz que eu encontro. Então, se você está com interrogações, questionamentos, dúvidas, medos, né, não sabe qual decisão eu vou tomar, busque e você vai encontrar, segundo a palavra de Deus. Será aberta, fala também sobre uma ação ativa, passiva, né? Deus abre as portas, nós batemos, nós procuramos o emprego, nós procuramos a solução, mas Deus, Ele abre a porta. Então, servir com alegria é confiar que Deus responde e provê. Mas aqui, irmãos, há um posicionamento, né? Princípios de oração, persistência, coragem, ousadia, falar, declarar, buscar, procurar, bater. Essas ações estão relacionadas com a nossa vida de oração. Mas não para por aí. A partir do verso 11, o assunto continua girando em torno da oração. E diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Até aqui. E está muito claro aí. Nós, seres humanos, limitados, nesse sentido de não ser como o coração do Pai, que é tão perfeito, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E lembra que o versículo 1 lá no começo, Jesus começa a ensinar: Pai nosso, Ele é o nosso Pai, o Pai que está no céu, o bom Pai. E aqui ele conclui, está tudo ligado aqui, ele conclui que esse Pai que é bom não nos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, irmãos, a conclusão desse ensinamento de Jesus sobre oração, para mim, é reveladora. Porque, veja, o assunto aqui é ensina-nos a orar. Jesus começa a ensinar, né? As prioridades, Deus socorre, o reino vem, Deus protege, nos guarda, provê. Então você deve ter ousadia, coragem, liberdade para pedir, insistir, falar, declarar, procurar, bater, não tem restrição, para que você receba o quê? Em tudo isso que nós estamos orando, qualquer situação, qualquer necessidade, qualquer circunstância, qualquer enfrentamento da vida, Jesus, ele diz o seguinte: o que você precisa como resposta não são coisas, não são objetos, não são umas circunstâncias novas, porque depois ela vai envelhecer e você vai enfrentar outra coisa. Não é superar uma coisa, porque depois virá outra luta. O que nós precisamos como resposta, que eu entendo aqui nesse texto, como uma vida de oração, o que eu mais preciso, ou talvez a única coisa que eu preciso, é o Espírito Santo em mim. Essa é a grande resposta aqui da vida de oração. Não há algo maior.
Porque quando o Espírito Santo está em mim, quando eu recebo o Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer enfrentamento. O Espírito Santo, ele expande a minha capacidade intelectual, mental, de conhecimento, de sabedoria, de capacitação. O Espírito Santo equilibra as minhas emoções, a minha alma, para que eu possa lidar com as situações de carência, de medo, de desprezo, de qualquer situação da minha vida. O Espírito Santo me dá toda a condição de me relacionar com, seja lá quem for, ou com qualquer situação, sem ficar com rancor, com mágoa, com raiva, com ódio, querendo ser vingativo ou qualquer coisa assim. O Espírito Santo me dá a paz necessária para que eu possa colocar minha cabeça no travesseiro e dormir bem à noite. O Espírito Santo, ele vai me dar dons, talentos, visão de futuro, vai me lembrar dos propósitos, mantendo a minha chama acesa, né? O Espírito Santo não vai fazer com que eu me desvie para a esquerda, para a direita, ou retroceda, mas ele vai me guiar pelas veredas da justiça do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo é a resposta para toda e qualquer oração, para toda e qualquer circunstância na vida, muito mais do que dinheiro, carro, emprego, saúde, família, ou qualquer outra coisa, porque todas essas coisas vão passar, mas o selo, a marca, a presença, o lastro que vai ficar em nós é o Espírito Santo. Essa é a nossa grande resposta da oração. Para mim isso é revelador, irmãos, não é o Espírito Santo me dá frutos para que eu possa me assemelhar a Jesus, me dá dons e talentos espirituais para que eu possa romper nas questões ministeriais. Então, o Espírito Santo é aquilo que você precisa alcançar na sua vida de oração. Amém? Então, para isso, eu quero que você fique em pé no seu lugar e repita a frase do dia hoje. A frase chegou? Chegou. Repita comigo. Ore sem cessar. Sirva ao Senhor com alegria. O Espírito Santo. Sirva ao Senhor com liberdade. O acesso ao Pai. Mas sirva ao Senhor sustentado pela oração. Amém? Nós vamos cantar um cântico, ou meio cântico, e nós vamos ministrar aqui essas verdades, irmãos. O que você precisa é receber o Espírito Santo na sua vida. Os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos, multiplicar pães, viram ele mesmo ressuscitado, tocaram nele, mas ele disse assim: vocês precisam esperar. Espera aí, você não está pronto ainda. Enquanto vocês não receberem o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém, fica quietinho, não se mexe, não dá um passo sequer, espere. Quando vocês receberem o Espírito Santo, aí sim, vocês serão as minhas testemunhas. É isso que a gente precisa, é isso que nós precisamos. É que as pessoas que estão em casa agora não permitam que nada as desvie nessa hora. Entre nessa dimensão da adoração. E eu não digo, irmãos, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o quanto o Espírito Santo está tendo liberdade para manifestar esse batismo nas nossas vidas?